Já parou para pensar que existe um órgão que funciona como um filtro de sangue de altíssima tecnologia e, ao mesmo tempo, como um centro de comando do sistema imunológico? Pois é. Muitas vezes ele fica esquecido, sabe? Meio ofuscado por gigantes como o coração ou o cérebro. Mas hoje a gente vai dar a atenção que ele merece. Vamos conhecer essa maravilha oculta, o baço. Para a gente entender o baço de verdade, montamos um roteiro. Primeiro, vamos conhecer a identidade dele. Depois, vamos descobrir onde ele se esconde no corpo. Na sequência, um tour pela aparência externa antes de mergulhar no seu interior. E para fechar, vamos mapear as linhas vitais que conectam o baço ao resto do corpo. Então, vamos começar pelo começo. Afinal de contas, o que é exatamente o baço? Vamos descobrir os fatos essenciais sobre ele para entender por que ele é tão importante. Olha, a primeira coisa a entender é que o baço tem um trabalho duplo. De um lado, ele faz parte do sistema linfático, agindo como um quartel-general para as nossas defesas. Do outro, ele é basicamente uma esponja de sangue, supervascularizada. E um ponto muito importante, para a gente já quebrar um mito, apesar de morar ali do lado, ele não tem nada a ver com a digestão. O sangue que ele filtra vai para o fígado, mas digerir comida não é com ele. E quanto pesa essa potência toda? Em um adulto saudável, o baço tem em média uns 200 gramas. É mais ou menos o peso de uma laranja grande. Bem leve, mas extremamente poderoso. E em termos de tamanho, uma boa forma de imaginar é pensar no tamanho de um punho fechado. Olhando aqui os números, a gente vê que ele tem cerca de 11 a 13 centímetros de comprimento, por 6 a 8 de largura e uns 3 a 4 de espessura. Bem compacto, mas muito eficiente. A cor dele é um vermelho escuro bem característico, mas é a textura que chama atenção. A palavra técnica é friável. O que isso quer dizer? Que ele é extremamente delicado. Pensa num abacate bem maduro. É mais ou menos por aí. É por essa fragilidade toda que uma lesão no baço, num acidente, por exemplo, é algo tão sério. Beleza, agora que a gente já sabe quem ele é, vamos descobrir onde o baço mora. A localização dele é fundamental para a gente entender como ele funciona e se relaciona com os outros órgãos. Então, onde é que fica essa maravilha? Ele está bem protegido, lá no canto superior esquerdo do abdômen. Dá para pensar que ele fica meio que abraçado por outros órgãos. Ele está posicionado atrás do estômago, com o rim esquerdo logo abaixo e aquela curva do intestino grosso passando por perto. E aqui tem um detalhe fascinante sobre a localização dele, que o torna único. Apesar de ser um órgão do abdômen, ele fica tão alto que praticamente invade o espaço do tórax. Ele se encosta no diafragma e é protegido pelas costelas, o que dá a ele essa identidade dupla de órgão tóraco-abdominal. Interessante, né? E se a gente quiser uma referência bem precisa mesmo, pense nisto. O eixo principal dele, a inclinação, segue quase que perfeitamente a linha da nossa 10ª costela do lado esquerdo. É uma ótima maneira de visualizar direitinho onde ele está posicionado no corpo. Ok, já sabemos onde o baço está. Agora vamos chegar mais perto e fazer um tour pela superfície dele. Vamos mapear suas duas faces, suas duas bordas e suas duas pontas, que a gente chama de polos. O baço tem duas caras completamente diferentes. A face que olha para fora, a diafragmática, é lisinha e curvada, moldada perfeitamente para se aninhar ali debaixo do diafragma. Já a face interna, essa é o oposto. É toda irregular, quase um mapa em relevo, com as marcas que os órgãos vizinhos deixam nela. E essas marcas contam uma história. A impressão gástrica mostra onde o estômago encosta. A renal é onde o rim esquerdo se acomoda. E a cólica, onde o intestino passa. Bem no meio dessa confusão toda, a gente encontra o hilo. Pense no hilo como se fosse o centro de logística do baço. É por ali que toda a mercadoria, o sangue, entra e sai. Até as bordas do baço têm personalidades distintas. A borda superior é a assinatura dele. Ela é toda irregular, com os entalhes e umas pequenas reentrâncias. Se o médico palpa essa borda, sabe na hora que é o baço. Em contraste, a borda inferior é lisa, retinha, sem grandes surpresas. Agora que já vimos por fora, vamos para o lado de dentro. Chegou a hora de explorar a estrutura interna de baço, o seu núcleo funcional e esponjoso. Se a gente cortasse o baço ao meio, encontraríamos a essência dele, a polpa esplênica. A melhor forma de imaginar é como uma esponja super avançada, projetada para ser encharcada de sangue. Toda essa estrutura esponjosa é mantida unida por uma casca externa, a cápsula, e reforçada por umas vigas de sustentação internas, chamadas trabéculas. E essa esponja tem dois componentes principais. As ilhas de tecido mais claro que a gente vê são a polpa branca. Pense nela como as bases militares do sistema imunológico, cheias de células de defesa. Todo o resto, essa área avermelhada em volta,
é a polpa vermelha. São verdadeiras lagoas de sangue onde o trabalho pesado de filtragem acontece, tirando de circulação os glóbulos vermelhos velhos e danificados. É aqui que a gente vê a dupla identidade do baço em ação, defesa e filtragem, lado a lado. Bom, para nossa última parte, vamos ver como esse órgão tão ativo é nutrido e mantido no lugar. Vamos falar do suprimento de sangue e dos seus ligamentos de sustentação. Um órgão tão importante não pode ficar solto por aí, né? Ele é mantido no lugar por ligamentos, que funcionam como âncoras. Os dois principais são o gastroesplênico, que o prende ao estômago, e o pancreatoesplênico, que o conecta ao pâncreas. E esse último é super importante, porque ele serve como uma ponte por onde passam os principais vasos sanguíneos do baço. O sangue rico em oxigênio chega ao baço por uma artéria principal, a artéria esplênica. E a jornada dela é fascinante. Ela nasce de um grande tronco vascular, o tronco celíaco, e depois viaja quase que surfando pela borda de cima do pâncreas. Quando chega no seu destino, lá no hilo do baço, ela se divide para garantir que o sangue chegue em cada cantinho do órgão. E depois que o baço faz todo o trabalho de filtragem, para onde vai esse sangue? Ele sai pela veia esplênica. E aqui acontece algo crucial. Essa veia se junta com outra veia enorme que vem do intestino. Juntas, elas formam a veia porta, uma supervia que leva todo esse sangue direto para o fígado, que é o grande centro de processamento químico do corpo. É uma conexão vital entre esses três órgãos. Então, para a gente resumir essa jornada, o baço é esse órgão delicado, extremamente vascularizado e posicionado de forma muito estratégica para fazer duas coisas vitais: filtrar nosso sangue e atuar como um posto avançado do sistema imunológico. E para a gente encerrar nossa exploração, fica uma pergunta para testar a memória, lembrando da vizinhança dele, quais são os três órgãos que deixam suas impressões digitais lá na face interna do baço. Fica aí a reflexão para a gente lembrar como a anatomia conta a história das relações dentro do nosso corpo.